Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer esse porta-algodão, porta-cotonete para o nosso kit maquiagem para o Dia das Mães. Gente, olha que coisa mais linda! Vou trazer um ponto diferenciado aqui para vocês, tá bom? Um puxadorzinho também diferente para vocês. Tá a coisa mais fofa, gente, esse porta-algodão, porta-cotonete. Olha só que coisa mais linda. Eu amei essa cor, tá? Ela é muito, muito linda. Essa combinação de cores ficou excelente, gente. Então, deixa eu ver aqui certinho, vou passar para vocês as medidas que ficou, então, o nosso porta-algodão, porta-cotonete. Ele ficou medindo 10 centímetros de altura, só que aí tem a tampinha, né? Aí com a tampinha ficou um pouquinho mais alto, por isso que ele ficou com 10 centímetros só aqui, tá? Ficou com 11 centímetros junto com a tampinha, tá bom? Porque como ele faz parte do jogo, então eu quis fazer ele um pouquinho mais baixinho para depois ficar retinho com a tampa, tá? Então ficou 10 centímetros de altura e diâmetro ficou com 9 centímetros de diâmetro, tá certo? Gente, eu vou passar para vocês agora os itens, os materiais que a gente vai precisar para fazer esse porta-algodão, porta-cotonete. Aqui, sempre quando eu vou fazer os passo a passos, eu ensino sobre os fios também. Se você já sabe, se você já conhece o meu trabalho, você pode estar aí passando o vídeo para frente. Mas eu gosto de deixar bem explicado para quem está chegando agora, né? Ainda não conhece o meu trabalho, não sabe como funciona, então eu gosto de estar explicando, tá bom? Vamos lá com relação aos fios. Os fios que eu utilizo não tem uma marca específica, tá? Ele não vem com rótulo, então eu não sei quem faz. Eu vou lá no aviamento e compro o fio. Não diz a marca, não diz numeração, não diz cor, não diz nada. Ele só vem com uma embalagem transparente, tá bom? São fios residual, tá? Então, as pessoas vão lá, buscam nas fábricas o resíduo e elas transformam em fio. Tem algumas emendas, algumas diferenças de espessura, mas é tranquilo. Eu gosto muito de trabalhar com o fio residual, porque ele, além dele ser mais em conta, ele é reutilizável, né? Uma coisa que é para o lixo, a gente transforma em arte. Então, isso aí é muito importante, traz muito benefício pra gente, tá bom? Aqui, falando de espessura, esse meu fio aqui, a cor dele, ele é como se fosse um bordô. Eu vou pegar certinho o nome dessa cor, peraí. Lembrei, gente, lembrei. É porque eu tô fazendo um jogo de tapete com essa mesma cor. Marsala, tá? O nome dessa cor aqui é Marsala, tá bom? Eu sei porque o jogo de tapete que eu tô fazendo é exatamente essa mesma cor aqui. Que vão, inclusive, para a mesma cliente, o jogo de tapete e o porta-maquiagem. Então, por isso que eu sei o nome, mas ele não vem com o nome, tá? Eu sei que é o nome por causa do tapete que eu tô usando. E aí, no tapete, eu tô usando a ordem 6, numeração 6 da Barroco e o nome da cor é Marsala, tá bom? E esse aqui é um off-white, um cremezinho, tá? Deixa eu passar aqui a espessura mais ou menos do fio. Ele tem 2,5 centímetros mais ou menos, tá? Uma média de 2,5 centímetros esse. E esse aqui vai ter uma média de 2 centímetros. De 2 centímetros. Até vocês vão ver no passo a passo que eu precisei mudar a numeração de agulha quando eu fui trabalhar com esse, tá? Vocês vão ver no passo a passo, eu vou explicar bem certinho. Esses dois têm elastano, os dois fios têm elastano. Esse tem um pouco menos, esse tem um pouco mais. Esse tecido aqui, ele é tipo um tecido de biquíni. Ele é viscose, uma lycra, uma coisa assim, tá? Esse aqui, ele já é mais tipo um cotonzinho, uma malhazinha, tá bom? Mas no vídeo, eu ensino tanto em quantidade de pontos como em centímetros. Então, mesmo que você estiver trabalhando com um fio diferente do meu, você vai conseguir fazer nas mesmas medidas, tá? Porque eu explico bem certinho como que faz. Eu usei, então, fita métrica. Eu usei 2 numeração de agulha por causa da diferença de espessura de fio. Então, quando eu fui fazer essa parte aqui, ó, eu tive que usar a agulha 5,5. Então, eu usei uma agulha 5,5 e usei uma agulha 6,5 por causa do meu fio.
Quando eu fui fazer esta carreira aqui, ele começou a baloar, começou a largar. Então, eu diminuí a numeração da agulha e aí, assim, eu consegui deixar mais retinho as carreiras. Então, usei duas numeração de agulha para fazer esse cesto aqui, tá bom? Preciso também, você vai precisar de tesoura para fazer os arremates, agulha de tapeceiro. E é isso, então. Esses são os materiais. Pessoal, se ficar alguma dúvida com relação aos fios, ao passo a passo, deixa nos comentários, deixa um recadinho para mim também lá. Sugestão para os próximos vídeos, se inscreve no canal, gente. Tem também o meu Instagram, Ateliê Thalita Chimizo. Se você tiver dúvidas, também pode estar me mandando mensagem lá, que eu vou estar auxiliando vocês, tá certo? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vamos lá, então, começar o nosso passo a passo do porta-algodão, tá bom? A gente vai começar com um anel mágico, tá? E a gente vai fazer, dentro do anel mágico, 8 pontos baixos. Esse primeiro aqui, a gente já vai contar como nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, pode fazer um pouquinho mais soltinho, pra ficar mais fácil de fazer a próxima carreira, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a gente vem aqui, fecha o anel mágico, dá uma ajeitadinha nos pontos, fecha mais um pouquinho, tá bom? Não precisa fechar muito, depois, quando a gente for fazer a segunda carreira, a gente aperta melhor, tá bom? Aqui, a gente vai trabalhar a próxima carreira ponto baixo centrado, porque ele dá mais firmeza pra nossa base, fica mais firminho e fica mais bonito também, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu pegar uma outra agulha aqui. Aqui, ó, é o nosso primeiro ponto. Essa perninha aqui, essa voltinha aqui e essa bem aqui no cantinho, ó. Quando a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, deixa eu abrir um pouquinho aqui pra você entender. A gente vai pegar no centro do ponto. Esse aqui é o mais chatinho de achar o centro, tá? Porque é o primeiro da carreira. Mas você vai colocar a agulha bem aqui no meio, ó, entre esse e esses dois aqui de cima, tá? Você vai colocar bem aqui no meio. Aqui, ó, você vai identificar que vai ficar uma perninha pra cá e uma em cima, tá bom? Nos próximos pontos, você vai olhar sempre a junção do ponto, ó. Tá vendo que aqui é um ponto, aqui é outro. O centro do ponto sempre vai ficar no meio. Ó, aqui tem outro ponto, aqui tem outro, tá vendo? É sempre no meinho. Pra gente achar o centro do ponto, você que já sabe, pode passar a aula pra frente, tá? Mas eu gosto de ensinar pra quem tá começando aí, fica mais fácil. Aqui tem uma perninha, aqui tem outra, tá vendo? Você vai colocar a agulha bem aqui no meio das duas perninhas. Lá atrás, quando for sair a agulha, tem que sair bem no meinho, ó. Aqui tem uma perninha, aqui tem outra e aqui é de cima. Então, esse aqui é o centro do ponto, ó, tá? Se a agulha sair pro ladinho, assim, ó, como às vezes acontece, não ficou no centro do ponto, porque ficou um lado só pra cá e um lado em cima, e desse lado não ficou nada, então tá errado. Mesma coisa acontece se ficar tudo para um lado só, tá errado também, tá? Então, você, com o tempo, você vai conseguir achar com mais facilidade, tá bom? É na prática mesmo. Agora, esse primeiro é um pouquinho mais chatinho de achar, mas nós vamos conseguir. Essa laçadinha que sobrou aqui, ó, você vai vir nesse primeiro Vzinho aqui, esse é o primeiro ponto. Esse primeiro Vzinho, você vai colocar a agulha pra lá, de trás do trabalho, ó, tô trabalhando assim, certo? Aqui de trás, vai pegar essa laçadinha e vai passar lá pra trás. Dessa forma. Deixa ela mais justinha, só não muito, porque senão fica ruim de achar, e segura ela aqui, tá? Agora, você vai achar o centro do ponto, vai pegar essa laçadinha que a gente fez aqui agora, e vai colocar a tua agulha lá onde eu te ensinei.
Ó, tá vendo que fica escondidinho ali, mas dá pra achar? Ó, você vai colocar lá, ajuda aí com a mão, e aí você vai conferir. Ficou uma pra cá e uma em cima. Pega essa laçadinha que a gente passou pra trás e o fio do novelo, tá bom? Agora, você vai pegar o fio do novelo e vai puxar lá pra frente. Essa carreira que a gente tá trabalhando agora, ela vai ser carreira de aumento. Vai ser 8, a gente vai ter um total de 8 aumentos, tá bom? Agora, eu venho e faço uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira. Como a gente vai trabalhar com aumentos, a gente sempre tem que fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu já fiz um, agora eu venho no mesmo lugarzinho aqui e faço mais um ponto baixo. Centrado, tá bom? No mesmo lugar, só colocar a agulha no mesmo lugar. Alonga o teu fio para não ficar repuxando e finaliza o ponto, tá? Esse é o nosso primeiro aumento. Agora, eu venho pro próximo ponto, ó, esse aqui, agora esse é o próximo ponto. Lembra que eu falei da junção, ó? Então, eu venho, aqui tem uma parte do ponto, aqui tem outra. Eu venho com a minha agulha bem no meinho dela. Ó, aqui saiu certinho, um pra cá e um em cima. Pego o fio do novelo, dou uma alongada e finalizo o ponto. Venho no mesmo lugar e faço a mesma coisa, tá? Alongo e finalizo. Vou fazer isso por 8 vezes, já fiz 2, agora eu vou fazer mais 6. Venho no meu próximo ponto aqui, ó, tá vendo o Vzinho? Coloco a agulha no centro do ponto e faço o ponto baixo. Vou fazer isso até o final da carreira, tá? Vou fazer o meu aqui, você faz o seu, eu já volto pra gente fazer a próxima carreira. Ó, finalizei a minha carreira, venho aqui no meu cordãozinho do ponto do anel mágico e dou uma fechadinha. Pode apertar, não tem problema, tá bom? E agora, eu venho e arrumo aqui e dou uma conferida. Eu tenho que ter 8 aumentos, tá? 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos, tá certo? Vamos agora para a próxima carreira. A gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro Vzinho aqui, esse é o nosso primeiro ponto, a gente vai vir aqui nesse primeiro Vzinho, vai passar a agulha por aqui. Isso aqui é um fechamento de carreira, tá? A gente sempre vai fechar as carreiras dessa forma. Aqui, puxa lá pra trás, dá uma diminuída nesse fio, só cuida pra não ficar muito justo, tá? E a gente vai colocar a nossa agulha no centro do ponto, ó. Agora, já fica um pouquinho mais fácil de achar. Coloco aqui no meio, tá? Avalio se eu coloquei no lugar certinho e engato a minha laçadinha do meu fio, tá bom? Vou vir aqui, ó, e vou puxar o meu fio lá pra frente. Aqui tem que ficar com jeito pra gente não puxar a laçada junto, porque às vezes a laçadinha que a gente passa lá pra trás, ela vem junto, ó. Ela quer vir, ela quer se amostrar aqui. A gente vem, alonga o fio, qualquer coisa a gente, se ficar aparecendo, a gente pega a agulha de tapeceiro e bota ela no lugar dela. Vamos lá? Fizemos, então, o nosso primeiro ponto da carreira. Essa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, aqui, ó, já fiz o meu ponto sozinho. Agora, no meu próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Então, eu venho aqui, coloco no centro, alongo e finalizo. Próximo ponto, no mesmo lugar, que a gente vai fazer um sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento, tá? Os aumentos servem pra gente aumentar o trabalho pra cá, tá bom? Pra gente aumentar pra cá. Se a gente não colocar os aumentos, o nosso trabalho vai ficar reto, que é o que a gente faz nas carreiras de subida, tá? Por isso que nas carreiras de subida a gente não faz aumento. Então, o próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto sozinho. Alongo, finalizo. No próximo, eu vou fazer o aumento. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Vou finalizar aqui essa carreira e eu já volto para continuar. Aqui, pessoal, como vocês já estão acostumados,
Tá. Eu finalizei a minha carreira aqui, né, de um ponto baixo e um aumento. E como vocês já estão acostumados, eu faço, como a gente trabalha com fio residual, às vezes a medida do meu fio não é a mesma que a tua, né? Então, às vezes eu tô trabalhando com fio residual, você com fio premium, não é a mesma coisa que trabalhar com barbante. Ah, barbante número 6 vai ser 6, qualquer marca, qualquer tipo vai ser 6, é o mesmo tamanho. Ah, 8, 4. Então, elas têm uma numeração fixa. Ah, o fio de malha, ele tem essa característica, né? Você encontra fio premium de vários tamanhos e fio residual de vários tamanhos, vários tipos de fio. Então, eu gosto de passar as medidas. Porque às vezes você quer fazer exatamente igual o que eu tô fazendo, tá? Então, muitas vezes você vai fazer igual o meu, o fato do teu fio for mais, se ele for mais grosso que o meu, o tipo de fio, e a largura do fio, ele vai ficar maior, você fazendo a mesma quantidade de pontos. Ou você está trabalhando com um fio que é mais fino que o meu, e a espessura é mais fina, por exemplo, 2 centímetros, 2,5, tá? E aí ele vai ficar menor. Então, eu gosto de passar o tamanho que ficou, a quantidade de pontos, e aí você vai adaptando, tá? Para esse porta-algodão de disco, eu quero chegar no máximo em 9 centímetros. No máximo, por quê? Porque a gente vai fazer peças encaixáveis. Eu quero fazer que uma peça encaixe dentro da outra, para que se caso a pessoa, enjoei de usar, quero guardar, quero armazenar, então ela vai encaixando uma peça dentro da outra e fica mais fácil de armazenar o kit, tá bom? Então, eu quero fazer com esse detalhe. Eu fiz as medidas certinhos para caber um dentro do outro, então esse aqui, ele não pode ficar mais que 9 centímetros. Esse aqui, ele ficou 9 centímetros exatamente. O ideal seria 8,5, mas 9 ainda dá, tá bom? 9 centímetros. Aí, vamos supor que você fez as mesmas coisas que eu e o teu ficou maior. Então, você diminui uma carreira, deixa só a carreira de aumentos. Ah, ficou muito pequeno, ficou com 7 centímetros. Então, o que você vai fazer? Vai diminuir a quantidade de ponto dentro do anel mágico. A gente fez com 8, aí você vai fazer com 7 e vai repetir o passo a passo. Fez 7 pontos aqui no anel mágico, na próxima carreira você vai ter só 7 aumentos e na próxima carreira vai ter uma repetição de um ponto baixo e um aumento. E aí, então, ele provavelmente vai chegar na medida, tá? Aí, se o teu fio for mais fino que o meu, você vai fazer esse mesmo passo a passo. Se não chegou ainda nos 9 centímetros, ficou com 7, aí você vai fazer a próxima carreira de 2 pontos sozinhos e um aumento. A mesma coisa. Só que em vez de ter um, você vai fazer 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. 1, 2, tá bom? Aí, ele vai chegar nos 9 centímetros, 8,5, 9 centímetros, tá certo? Agora, aqui, ó, eu quero fazer um acabamento invisível, tá? Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, é meio de lua, mas nesse aqui eu quero fazer o acabamento invisível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai cortar aqui o fio do novelo, tá? Vai puxar esse fiozinho todo pra fora, dessa forma. E aí, a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro Vzinho, vai vir aqui, vai puxar esse fiozinho aqui lá pra trás. A gente vai imitar essa partezinha do ponto, ó. Tá vendo que esse aqui não tinha? Então, a gente vai imitar. Então, eu venho aqui, ó, por trás, pego essa laçadinha do ponto e essa daqui da onde saiu o fio. Tá vendo que o fio tá saindo daqui, ó? Então, eu passo por dentro dessas duas laçadinhas pra dar mais firmeza. Passo o meu fio lá pra trás. Dessa forma, tá? Então, assim, a gente faz um fechamento invisível, ó. Não dá mais pra ver onde começa a carreira, tá bom? E agora, aqui, a gente vai arrematar. O que a gente vai fazer? Vai pegar um fio de tapeceiro. Olha. Uma agulha de tapeceiro. Ai, Jesus. E vamos fazer um nozinho aqui. A gente pode fazer um nozinho aqui, pode fazer, ó. Vou passar ela aqui por aqui. Passei por duas laçadinhas de um ponto, ó. Só cuida na hora de puxar aqui, pra não deformar
e não ficar muito justo, ó. Tá vendo como ficou justo? Eu puxei. A gente vem aqui, dá uma laçadinha, tá? Aí. Opa, saiu da agulha aqui. Agora, a gente pode vir aqui e dar um nozinho. Vem aqui, ó, qualquer laçadinho de ponto, tá? Passo esse fiozinho, opa, passo o fiozinho por dentro, dou um nozinho. E vou esconder esse fio por dentro de alguns pontos. Aqui, ó. Vou escondendo esse fio. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com o fio do anel mágico, tá? Eu não gosto de arrematar ele no começo, a gente poderia arrematar ele já no começo. Só que eu não gosto porque, às vezes, conforme a gente vai crochetando, o anel vai abrindo. Esse buraquinho vai se abrindo. Então, eu deixo ele para arrematar no final mesmo, que aí eu tenho certeza que não vai ficar aberto, tá? Mas se você quiser, já pode ir arrematando no começo já. Conforme você vai fazendo as carreiras, você vai arrematando. Ó. Pronto. Agora, aqui, ó, dou mais uma apertadinha, tá bem fechadinho. E agora, eu vou guardar esse fio aqui, arrematar esse fio também. Da mesma forma, tá? Passa por alguns pontos, algumas laçadinhas. E vai escondendo esse excesso de fio que ficou aqui. Aqui. Esse arremate invisível que eu fiz, ele dá um pouquinho mais de arremate. Tu tem que fazer um pouquinho mais de arremate, né? Mas o acabamento fica mais bonito, tá bom? Ó. Estamos quase finalizando a base. Agora, a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Você vem aqui, ó, pega o fio do novelo, deixa um pedacinho pra arrematar. Vamos aqui, ó, qualquer ponto desse, você pode pegar qualquer ponto desse. Eu gosto de pegar aonde não foi feito arremate, pra não ficar dois arremates em cima. Então, eu venho aqui, ó. Agora, a gente não vai mais trabalhar ponto baixo centrado, a gente vai trabalhar nessas duas perninhas do ponto, ó. Eu vou colocar a minha agulha bem ali, ó, dessa forma. Vou pegar o meu fio, não precisa deixar tanto também, aqui. Vou pegar o meu fio e vou puxar lá pra frente, dessa forma. Agora, eu venho aqui no próximo Vzinho, coloco, deixo esse fio aqui, tá? Que a gente vai arrematar depois, e agora trabalha só com o fio do novelo. Puxa pra frente e já tira, ó. Tá? O ponto baixíssimo. Procura sempre alongar os pontos no mesmo tamanho, deixar essa laçadinha aqui no mesmo tamanho, que isso vai dar uma simetria pro teu trabalho, tá bom? Então, vai puxando, vai alongando, dá uma alongadinha no fio. Procura sempre deixar essas laçadinhas do mesmo tamanho. E aí, vai fazendo, para cada pontinho, um ponto baixíssimo. Para cada pontinho, um ponto baixíssimo. Dessa forma. Não deixe os pontos muito apertados, senão vai afunilar o teu trabalho. Mas também não deixa muito frouxo, porque senão vai abaloar, tá? Então, com o tempo, você vai conseguindo discernir aí cada fio, como cada fio trabalha, tudo isso, tá? Aqui, ó, estamos chegando no final. Aqui o último, tá? Ó, aqui ele ficou meio afunilado, ó. Daí, a gente vem aqui e dá uma ajeitadinha. Ficou afunilado porque eu tava trabalhando nele, então, a gente vem e arruma. É importante sempre vocês, cada carreira que você faz, você vir e arrumar o seu ponto, tá? Ajeitar. Isso vai dar também simetria. Aqui, existem duas formas de se trabalhar. Eu vou fazer novamente o arremate invisível, porque eu quero trabalhar nessa carreira de ponto baixíssimo. Pra dar esse detalhe aqui, ó, pra ficar esse detalhe aqui na peça, ó. Tá? Eu quero que fique essa parte aparecendo.
Então, eu vou fazer o arremate invisível. Se você não quiser fazer o arremate invisível, aqui você faria dessa forma aqui, ó. Como eu já ensinei nos outros passo a passo, tá? Os outros passo a passo eu fiz dessa forma que eu tô fazendo aqui agora, ó. Vim aqui no meu último ponto baixo, no meu último ponto. Em vez de eu pegar o fio do novelo, eu pego esse fiozinho aqui do começo. Venho, passo ele pra frente, venho aqui, tiro todo ele, tá? Aí, vem aqui com a agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fina, nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, você vem aqui, ó, passa esse fio pra cá, vem aqui de trás da onde tá saindo o meu fio, aqui, ó. Aqui tá saindo daqui, tá vendo? Passo esse fiozinho pra trás e finalizamos a carreira de ponto baixíssimo. Aí, você vai começar a trabalhar daqui, ó, tá? Já começa fazendo os pontos baixos daqui. Mas, dessa vez, eu quero trabalhar diferente com vocês. Eu quero fazer o arremate invisível e eu quero deixar esse detalhezinho. Porque aqui, ó, se eu fizer aqui, ele vai ficar um pouco... ele vai ficar um pouco diferente aqui, ó, esse detalhe na lateral. Tá vendo, ó? Deixa eu fazer uns pontos aqui só pra vocês verem como é que vai ficar. Se você não sabe fazer dessa forma que eu tô fazendo agora, você pode ver os outros passo a passo. Então, tá vendo que ele fica um pouquinho diferente do que esse aqui, ó. Tá? Ele fica com um pouquinho diferente. Eu quero esse efeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Voltando lá pro começo. Vamos desmanchar esse ponto. Aqui. Aqui. Que nem eu falei, quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui, dá um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer os arremates. Eu não gosto muito de fazer arremate, mas como eu quero especificamente esse efeito, então eu vou me dar o trabalho. Então, eu venho aqui nesse último ponto, pego e puxo. Avisando que, independente, não vai mudar o passo a passo. Se você fizer como eu tô fazendo ou como eu ensinei agora antes, não vai mudar o passo a passo, vai ficar a mesma coisa, tá bom? Aqui eu vou cortar o fio novamente, vou puxar esse fio que vem do novelo, vou vir aqui, ó, vou pegar o nosso primeiro ponto baixíssimo, vou passar pra cá, não precisa deixar tão comprido, meu Deus. Venho aqui, ó, onde tá saindo o meu fio, ó, tá saindo dali, aqui atrás, venho aqui, passo o fiozinho lá pra trás e faço os meus arremates, ó, aqui fica invisível também, tá? Ó, exatamente igual, todos os lados, tudo igualzinho, tá? E aqui em cima também, tudo igualzinho. Agora, eu venho e faço meu último arremate aqui, antes de começar as carreiras de subida, tá? Dou um nozinho, se você quiser, você pode colar. Vou arrematar, esconder esses 2 fios aqui e eu já volto pra gente começar a fazer as carreiras de subida. Pronto, ó. Fiz aqui os meus arremates, tô com a minha pecinha prontinha, tá? Zeradinha. Se você quiser, você pode trabalhar desse lado ou desse lado, mas aquele efeito que eu quero, eu vou trabalhar em cima dos pontos baixíssimos. Então, essa parte vai ficar pra cima e essa parte aqui vai ficar pra baixo. Onde a gente fez a carreira de pontos baixíssimos, vai ficar pra cima, tá bom? Vamos começar, então, as carreiras de subida. A gente vai deixar um pedacinho pra arremate. Vai vir aqui, ó, nessa laçadinha aqui do ponto baixíssimo, vai inserir a agulha aqui, ó, tá? Vai pegar, deixar um pedacinho pra arrematar, o fio que vem do novelo, você pega e passa lá pra frente e faz uma laçadinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira. Aqui, você já pode ir arrematando, tá? Você coloca embaixo do ponto e já vai arrematando. Aqui, pra cada ponto baixíssimo que a gente fez, ó, tá vendo? Tô pegando aqui, ó, coloquei esse fiozinho já pra arrematar. Pra cada pontinho baixo que a gente fez, aliás, ponto baixíssimo, a gente vai ter um ponto baixo. Então, vem aqui, alonga o teu fio, só não alonga demais, senão vai ficar frouxo, e só não deixa muito apertado, senão vai ficar justo.
Então, você vai medindo aí, ó, mais ou menos na altura desse aqui, ó, tá? Ó, não pode ficar muito frouxo, não pode ficar muito apertado. Com o tempo, você vai achando aí o ideal, tá? Só praticar. Aqui no próximo, venho, pego o fio, dou uma alongada e finalizo. Dessa forma, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu fiz da carreira anterior. Vou trabalhar assim, ó, por toda essa carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no final e ainda tenho um ponto aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Lembrando que se você optou por fazer do outro lado do trabalho, é a mesma coisa, tá? Então, cada pontinho desse aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo, é a mesma coisa, tá? Não muda. Aqui, vocês lembram que eu falei, ó, cada carreira que a gente vai fazer, a gente vai arrumar esses pontos. Então, você dá uma apertadinha aqui, dá uma ajeitadinha, só não seja muito brusco, né? Os movimentos. Então, dá uma levantadinha assim, ó, nos pontos, tá? Pra eles ir se ajeitando, se amoldando. Aí, ó, ficou pronto, então, nossa primeira carreira. Sobrou um pedacinho de fio aqui, a gente corta já, para depois não ficar ruim de cortar, tá bom? E aí, é isso. Agora, aqui a gente vai fazer um fechamento de carreira, tá? Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixo, que foi aquela correntinha, e aqui a gente tem o nosso segundo. Esse Vzinho aqui, a gente vai passar a agulha lá de trás, é igual o fechamento que a gente fez lá na base. Passa esse fio lá pra trás, essa laçadinha. E aí, a gente vai trabalhar agora ponto baixo centrado, tá bom? Ó, nesse primeiro pontinho, ó, esse primeiro ponto, deixa eu desmanchar aqui. Então, a gente vai achar o centro desse ponto aqui, ó. É a mesma coisa, você vai colocar entre as duas perninhas, vai passar a agulha lá pra trás, tá? E tem que estar igualzinho, uma perna pra cá e uma por cima, tá bom? Então, eu venho aqui de novo. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base. Dou uma diminuída nessa laçada, tá? Acho o centro do meu primeiro ponto, coloco a laçadinha aqui, coloco a minha laçadinha aqui, pego o meu fio do novelo, passo lá pra frente, aqui, dou uma alongada no meu fio, tá? E faço uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira, tá bom? Agora, para cada pontinho de base aqui, ó, eu venho no centro do ponto e faço um ponto baixo, tá? Alongo e finalizo. Aqui na hora de alongar, como a gente tá trabalhando com o fio com elastano, se o teu tem também, né, claro, você tem que cuidar para ver se você não só esticou o fio, tipo assim, ó. Ah, eu estiquei, tá vendo que ele volta pro lugar? Ou se você alongou, ó. Ó, tá vendo que ele fica? Tá? Então, quando você tá trabalhando com fio de elastano, cuidado. Se você tá alongando ou se você só tá esticando o fio. Porque se você só esticar, teu trabalho vai ficar todo torto. Porque depois o fio vai voltar pro lugar. Porque se você só esticou, ó. Tá vendo que eu seguro aqui, ó, eu só estico. Depois ele volta. Então, na hora de finalizar o ponto, se você finalizar ele assim, ó, como é que ele vai ficar? Todo encolhido, tá? Então, tem que alongar, não pode esticar. E aí, a gente vai fazer isso. Um ponto baixo para cada pontinho de base, por toda essa minha carreira, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer as próximas carreiras. Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira e vou começar a ajeitar ela aqui também, ó, tá bom? Vou começar a arrumar ela aqui, dou uma apertadinha, dou uma levantadinha, e aí a gente vai ajeitando aqui, tá? Ó, agora a gente vai finalizar novamente a carreira. Sempre vai ser, as finalizações vão ser sempre assim, tá bom? Vamos passar pra trás. Lembrando que se você fez diferente a base lá, o nosso passo a passo não muda em nada, tá?
Se a sua base teve mais pontos ou menos pontos, não vai mudar em nada. Sempre é o mesmo tipo de passo a passo. Puxo o meu fio lá pra frente. Opa, engatou ali. Alongo o meu fio e finalizo. Aquele enxerido lá da laçadinha quer vir pra frente. Não dá, fio, teu lugar é lá atrás. Vou fazer mais uma carreira exatamente igual. Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá bom? Quando chegar aqui no final, agora a gente vai começar a trabalhar com a cor off-white, tá? Então, quando chegar aqui, eu volto pra gente acrescentar a próxima cor. Pronto, ó. Finalizei, então, a minha carreira, tá? Vou ajeitar ela aqui, vou arrumar os pontos. Isso faz também com que a carreira fique mais retinha, tá bom? Os pontos fiquem mais retinhos. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, tá? Vou passar essa laçadinha lá pra trás. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como a gente tá trabalhando com fio residual, então aqui, nas carreiras de subida, também é a mesma coisa. Eu quero chegar em 11 centímetros de altura. Então, você pode fazer a jogada de cores como você quiser, tá? Você pode fazer 2 bordô, uma off-white, ou que nem agora eu vou intercalar. Eu vou fazer uma off-white, uma bordô, uma off-white e vou terminar com o bordô, tá? Aí, aqui, ó, você vai medindo e vai vendo como é que vai ficando a jogada de cores. Aqui eu já tenho 4,5 centímetros. Então, para mim chegar a 11 centímetros, você vai fazendo a jogadinha de cores aí como você quer, tá? O passo a passo não vai mudar, é sempre igual, tá? Vamos lá. Dito isso, agora a gente vai pegar o nosso primeiro ponto da base e eu vou colocar o meu fio aqui. Só que nesse joguinho aqui, eu tô usando um ponto um pouquinho diferente quando eu trabalho com o off-white. Eu tô trabalhando com esse ponto aqui, tá? Então, pra quem tá começando, tem que ter bastante atenção. Se você não quiser, tiver com dificuldade de fazer esse ponto aqui, ó, você pode fazer só os pontos baixos, como esse aqui. Pode ir mantendo o ponto baixo exatamente igual. Vai finalizando as carreiras exatamente igual. Quando chegar no final, você volta pro vídeo para finalizar o porta-algodão, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai deixar um pedaço de fio para arrematar, mas não é difícil esse ponto, tá? Ele só é um pouquinho diferente. Vou puxar aqui. Se você for continuar com ponto baixo, você vai fazer a mesma coisa. Uma correntinha aqui e vai fazendo um ponto baixo, depois troca a cor. E assim por diante, tá? Agora, se você quiser fazer esse mesmo ponto que gente, eu não sei o nome desse ponto. Eu peguei lá das gringas, tá? Eu não sei, também não consegui identificar o nome da artesã. Eu peguei no Pinterest o vídeo, tá? Bastante gente compartilhando esse ponto e tal, mas eu não achei o nome do ponto, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui, ó, em vez de eu fazer uma laçadinha, eu venho pro meu próximo ponto, que é esse aqui, ó, tá? Venho no centro dele, pego o meu fio do novelo, alongo e faço um ponto baixíssimo, tá? E uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto, vou fazer ele de novo. Puxei o meu fio do novelo pra frente, ó, tá? Puxei o fio do novelo pra frente. Venho no meu próximo, dou uma alongadinha aqui, tá? Venho pro meu próximo ponto, ó, no centro dele, pego o fio do novelo, puxo, dou uma alongadinha e faço um ponto baixíssimo, alongo e faço um ponto baixo. Aliás, uma correntinha, tá? Agora, a gente vai vir nesse mesmo ponto, que a gente fez o ponto baixíssimo, a gente sempre vai vir 2 vezes no mesmo ponto, tá? Então, eu venho aqui no mesmo ponto, no centro dele, pego o meu fio, dou uma alongada e venho no próximo. Não faz nada agora, tá? Vem no próximo ponto agora. Não tira, não pega nada, só vem no próximo ponto. No centro dele, pega o fio do novelo, puxa, dá uma alongadinha e faz um ponto baixíssimo. Alonga,
pega o fio do novelo e finaliza, tá? Temos mais um ponto aqui, você já pode ir arrematando. Venho no próximo ponto, no mesmo ponto, nesse mesmo ponto, lembra que eu falei que a gente vai trabalhar 2 vezes sempre no mesmo ponto? Puxo o meu fio, dou uma alongada, venho no próximo, pego o fio do novelo, alongo um pouco, faço um ponto baixíssimo e finalizo com uma laçadinha aqui. Vai ser assim por toda essa carreira, tá? No mesmo ponto, venho, dou uma alongada, no próximo venho aqui, pego o meu fio, dou uma alongadinha, faço ponto baixíssimo, pego o fio do novelo e faço um ponto baixo, tá? Não é difícil, né? É bem facinho. É mais fácil que o ponto espinho de peixe. Ó, venho no próximo, puxo, tiro o fio, dou uma alongada e finalizo. Vou fazer esse ponto aqui, ó, por toda a volta. Lembrando, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Me manda uma mensagem lá no Instagram, eu sempre falo pra vocês, lá no Instagram é melhor porque a gente consegue mandar foto, mandar vídeo, mandar áudio, tá? Eu tenho ajudado bastante as pessoas que têm me procurado lá. Então, se ficar alguma dúvida, me manda mensagem, coloca nos comentários, se inscreve no canal que ajuda bastante, compartilha o vídeo com outras pessoas, tá certo, gente? Ajuda aí, a gente vai se ajudando, né? A gente vai se ajudando, tá? E é isso, eu vou fazendo esse ponto aqui, ó, até chegar no final da minha carreira. Quando chegar no final, eu volto, desculpa, eu volto para explicar para vocês como que a gente vai finalizar essa carreira aqui, tá bom? Ó, tô chegando no final, aqui a gente arruma, tá? Dá uma ajeitada. Não corta esse fio, tá? O fio bordô não corta, porque a gente vai fazer a próxima carreira bordô agora, tá bom? Deixa ele ali. Dá uma ajeitadinha. Aqui, dá uma apertadinha, tá? Vamos finalizar aqui agora. Então, a gente terminou esse ponto, tá? Então, a gente vai vir aqui novamente, ó, no mesmo ponto. Aqui, puxa pro próximo. Tem mais 2 pontos ainda aqui. Aqui, puxa e finaliza. Agora, a gente tem um ponto ainda, tá vendo que ficou um espaço aqui? Então, a gente vem aqui, ó, um ponto aqui, alonga. Lembra que a gente sempre vem 2 vezes no mesmo ponto, ó? Aqui, dá uma alongadinha, aqui e finaliza, tá? Ó, ele vai ficar bem certinho aqui, porque a gente vai fazer a finalização das carreiras. Então, ele vai ficar bem igualzinho, ó, tá? Não vai dar pra identificar onde a gente começa, onde a gente termina. Então, a gente vem aqui, ó, nessa primeira laçadinha aqui, né, não nessa aqui, ó, nessa de cima, nesse Vzinho aqui, ó, vai finalizar igual a gente sempre finaliza todas as outras carreiras, tá? Finalizou aqui, pronto. Agora, a gente vai vir aqui no centro do ponto baixo, ó, esses aqui, ó, esse Vzinho que a gente formou aqui, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui, ó, nesse Vzinho aqui, passo a minha agulha lá pra trás, pego e coloco a minha laçadinha. Deixo esse fio esperando e agora trabalho com fio bordô, tá? Agora, de fazer uma carreira de pontos baixos normal. Então, eu venho, puxo o meu fiozinho lá pra frente, com cuidado. Eu acho que essa minha agulha tá muito grande pro fio off-white. Aqui, dou uma laceada, uma alongada e faço uma correntinha. Pronto, esse ficou muito alongado. Esse é o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, para cada ponto baixo desse, deixa eu vir mais pra cá. Para cada pontinho baixo desse, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, vem aqui, ó, no centro do ponto, venho aqui e faço um ponto baixo. No próximo ponto, ó, aqui, ó, Vzinho, tá vendo? Venho aqui e faço um ponto baixo. Não tem segredo, tá?
vou fazer essa carreira de pontos baixos. Se você quiser trabalhar o mesmo ponto que você fez aqui no Off-White, fazer aqui no Bordeaux, também pode, tá? Também vai ficar legal. Então, se você quiser trabalhar o mesmo ponto, é só continuar da mesma forma que a gente fez lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, se você quiser fazer no Bordeaux. Eu gosto de ensinar, porque senão fica na dúvida, né? Então, vamos supor que você queira fazer o mesmo que você fez aqui embaixo, você quer continuar no Bordeaux. Então, em vez de você fazer a laçadinha aqui, você vai vir pro próximo ponto, vai vir aqui, vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vem aqui no mesmo lugar e assim por diante, tá? Eu não quero, eu quero que a minha carreira de Off-White fique diferenciada da Bordeaux. Então, eu venho e vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Vou fazer por toda a volta, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, tô chegando aqui no meu último ponto, ó. Venho aqui, tá? Alongo e finalizo. Vou dar uma avaliada como ficou minha carreira, se não ficou muito justa, se não ficou muito frouxa. Vou dar uma ajeitadinha aqui pra ver se não tá baloando, se não tá funilando. Sempre dando uma avaliada, se precisar, desmancha, ajeita a tensão do ponto. Até hoje, a gente precisa estar arrumando a tensão do ponto, tá, gente? Ó, dou uma espremidinha para os pontos se juntarem, porque conforme a gente vai crochetando, eles vão se afastando, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer a próxima carreira de Off-White, tá bom? Deixa eu pensar aqui que eu acho que eu inosei aqui o negócio. Aqui, ai meu Deus, vou passar pra cá, aí, foi. Pronto. Agora, aqui, ó, acho que mais uma vez. Aqui, oh meu Deus, toda embananada, deu. Agora, aqui, a gente vai finalizar a carreira com o Bordeaux, tá? Pega esse fiozinho, passa lá pra trás, exatamente igual nas outras carreiras, tá bom? Eu acho que esse último ponto meu aqui ficou muito apertado. Deixa eu alongar um pouquinho e finalizar. Aí, agora sim. Venho aqui, passo meu fiozinho pra trás, dou uma diminuída nesse... Aqui, aqui, aqui. Venho no meu primeiro ponto... Coloco o fiozinho Bordeaux, deixo ele pra cá, e agora venho com um Off-White. Vou puxar pra frente, tá bom? Vou trocar de agulha, vou pegar 5,5. Vamos ver se vai funcionar, porque eu tô achando que tá baloando bem aqui, ó, tá vendo? Porque eu acho que a minha agulha no Bordeaux ficou muito grande, mas vamos lá. No Bordeaux não, no Off-White. Então, eu diminui, porque esse fio aqui, ó, ele é mais fino que esse Bordeaux aqui. Então, a gente tem que estar fazendo jogadinha de cor, de agulha. Venho pro próximo ponto aqui, eu não vou fazer a laçadinha, porque eu não quero fazer igual. Então, eu venho pro próximo, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, só nesse primeiro, tá? Vou fazer o meu segundo. Venho no mesmo lugar... Pego o fio do novelo, dou uma alongada, no próximo ponto venho, faço um ponto baixíssimo e finalizo. Dessa forma. Venho no próximo lugar, no mesmo lugar, no próximo ponto, alongo, faço um ponto baixíssimo e finalizo. Vou fazer esse mesmo ponto por toda a minha carreira, tá? Essa vai ser a última carreira de Off-White. Mas, se você quiser continuar com Off-White, você pode continuar, não vai mudar em nada, tá bom? Vou fazer toda essa minha carreira aqui e volto pra finalizar ela aqui com vocês. Pronto, ó, tô chegando no final, tá? E aí, a gente consegue perceber a diferença dessa aqui pra essa aqui. Tá vendo que essa aqui ficou mais gordinha, essa carreira? É por causa da agulha. Tá? Então, eu já consegui ajeitar aqui, ó. Se eu ver que aqui funilou e aqui baloou, eu vou desmanchar
até aqui e tô dando uma dica pra vocês daí, no caso, né? E vou fazer com agulha 5,5, entendeu? Então, é assim que eu vou fazendo. Se eu vejo que tá baloando, eu vou alterando ou a tensão do ponto ou a agulha. Mas pra mim aqui tá bom, tá? Tá certinho, dentro do parâmetro. Agora, a gente vai vir aqui fazer o último, né? Claro. Vou fazer o último com vocês, tá? Falta um espacinho aqui, lembra? Então, a gente vem 2 vezes no mesmo lugar, lembra? Então, aqui eu só tenho uma passada, ó. Então, eu venho aqui de novo no mesmo. Vamos dar uma esticada, uma apertada nesse fio bordô aqui. Venho 2 vezes no mesmo, nesse aqui também, tá? Porque esse é o primeiro ponto. Opa. Aqui. Faço... Peraí que eu não alonguei aqui. 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 Faço aquele ponto baixíssimo e finalizo, tá? Dessa forma. Aqui. Agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira. Vamos vir aqui, ó. Passa o fiozinho lá pra trás. Vamos trocar de agulha. Agora, 6,5. Vem aqui, ó, no centro do primeiro ponto, tá? E agora, eu vou trabalhar 2 carreiras. Agora, eu deixo o off-white de lado, pego o bordô. Vou trabalhar 2 carreiras de ponto bordô, tá? 2 carreirinhas de ponto bordô, iguais. Não vou precisar gravar, porque elas são iguais, você já aprendeu. Faz uma correntinha, agora eu vou trabalhar 2 carreiras, uma, depois eu venho aqui e faço mais uma de ponto normal, tá? Igualzinha eu fiz esses daqui. Vou fazer essas 2 carreiras e eu volto pra gente fazer, então, a finalização do nosso potinho, tá certo? Tá. Pronto, ó. Cheguei aqui no final das minhas 2 carreiras, tá? E ficou assim meu trabalho, ó. Só pra avisar vocês, eu desmanchei aqui, ó, essa daqui, porque ele começou a baloar. Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui e deixei essa aqui um pouquinho mais apertada. Essa aqui, eu alterei a numeração da agulha e continuei subindo, então, ficou bem retinho o cestinho, tá? Agora, como nós não vamos trabalhar com nenhum tipo de decoração aqui, ó, a gente vai precisar fazer um fechamento invisível, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, corta o fio do novelo, puxa esse fiozinho todo pra fora, tá bom? Aqui, ó, deixa eu passar mais ou menos a medida que eu fiquei. Ó, 10 centímetros, tá? 10 centímetros. É um tamanho bom, um tamanho que a cliente quer, tá? Ficou mais ou menos o mesmo tamanho do outro. Aí, agora, se você quiser mais alto, aí vocês aumentam aqui a quantidade de carreiras, tá? Aí, você vai jogando com as cores aqui, isso não vai mudar em nada o passo a passo, tá bom? Aí, agora, aqui, ó, eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, vou puxar meu fio lá pra trás, venho aqui, ó, nesse ponto aqui onde tá saindo o fio, e vou passar o fiozinho por dentro. Deixa eu passar por aqui. Aqui. É a mesma coisa que a gente fez lá na base, tá bom? A gente ajeita aqui, deixa mais ou menos bem parecido. E aí, arremata esse fiozinho aqui, tá? Passa por dentro de alguns pontos, dá um nozinho e esconde mais um pouco e corta o excesso. Vou fazer aqui o meu arremate e já volto. Pronto, ó, fiz o arremate, tá? E aí, aqui tá zeradinho o meu potinho, ó, tá zerado, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Uma carreira de ponto baixíssimo. Então, a gente vem em qualquer ponto aqui, e a gente vai pegar nessa partezinha aqui do ponto, ó, nessa laçadinha, não é mais ponto baixo centrado, deixa um pedacinho de fio pra gente arrematar, tá? E puxa aqui. Então, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Aqui é a mesma questão que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, procura deixar sempre as laçadinhas do mesmo tamanho, que isso vai dar uma simetria pro trabalho.
Aqui você cuida para não deixar muito apertado o ponto, senão vai afunilar, e não muito solto, senão vai ficar todo abertinho, tá? Então, faz, vê como é que fica, se não ficou bom a tensão do ponto, você desmancha e faz de novo, tá certo? Não tem problema desmanchar. E aí, eu vou fazendo aqui essa carreirinha de pontos baixíssimos e eu já volto. Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira, tô aqui no meu último ponto, ó, fiz o último ponto, agora a gente vai finalizar. Vai cortar novamente o fio do novelo. Vai puxar esse fio todo pra frente, tá? Aqui, a gente pode usar agulha de tapeceiro, que já fica mais prático. Tá bom? Aí, vem aqui, ó, nesse último, no primeiro ponto que a gente fez, no primeiro ponto baixíssimo, e a gente vai simular um ponto baixíssimo aqui. Pronto, dessa forma. Cuida pra deixar o mesmo tamanho os dois, né? E aí, a gente vai fazer aquele arremate novamente. Vai dar um nozinho aqui, vai esconder os fios, tá bom? E aí, eu já volto. Pronto, ó, pessoal, finalizei aqui os arremates. Finalizamos, então, o nosso porta-algodão em disco, né? Claro, a pessoa vai usar o algodão que ela quer, mas aí, esse aqui é o porta-algodão, tá bom? Vamos fazer a tampinha agora do porta-algodão. Para a tampinha, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui na base do potinho, tá? Então, a gente vai começar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai ter 8 pontos baixos, já contando com essa correntinha aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui e faço mais 7, vamos ter no total 8, tá bom? Vou fazer aqui os meus 8 pontos baixos e eu já volto. Pronto, fiz os meus 8 pontos baixos. Aqui eu não aperto muito, porque a gente vai precisar colocar o puxadorzinho aqui, né? A alcinha pra poder abrir e fechar. Aqui no nosso primeiro ponto, assim como eu já ensinei lá na base, a gente vem, passa essa laçadinha pra trás, tá? Viemos aqui no nosso primeiro ponto, que é aquelas correntinhas, colocamos a agulha, tá? Encaixamos a nossa laçadinha, aqui a gente dá uma diminuída nessa laçada e puxa o fio lá pra frente. Aqui, tá? Alonga esse fio, vou fechar um pouquinho mais aqui. Alonga o fio e faz uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Agora, deixa eu arrumar isso aqui. Agora, a gente vai fazer aquela carreira de aumentos, tá? Então, vai ter 8 aumentos aqui. Então, eu venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Esse aqui vai ser o nosso primeiro aumento, tá bom? Aqui. Venho pro próximo ponto e faço mais um aumento. Aqui eu saí errado, a gente acha o centro do ponto, né? Tá? Vou fazer aqui os meus 8 aumentos e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei essa carreira de aumentos, tá? Fiquei com 8 aumentos. Agora, a gente vem aqui e faz aquele mesmo fechamento, tá bom? Vem aqui, passa o fiozinho lá pra trás, dá uma diminuída nessa laçada, tá bom? E agora, a gente vem aqui, nessa próxima carreira, vai fazer a carreira de um ponto sozinho e um aumento, tá bom? Exatamente o que a gente fez lá na base do potinho, tá? Então, eu venho aqui, faço uma laçadinha, esse é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, o próximo vai ser um aumento. Então, eu venho no próximo pontinho e faço um aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto sozinho. No próximo, eu venho e faço um aumento. Se o seu fio for diferente do meu, independente se for fino ou grosso, você vai fazer a mesma coisa que você fez lá na base, tá? Você vai seguir as mesmas quantidades que você tinha lá na base, para poder ficar o mesmo tamanho, né?
para a tampinha ficar o mesmo tamanho que o pote, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira de um ponto sozinho e um aumento, e eu já volto pra gente concluir. Pronto, ó, terminei a minha carreira de um ponto baixo e um aumento, já cortei o fio que vinha do novelo, aqui a gente vai vir aqui, ó, vai fazer aquele fechamento visível, né, vai tirar, puxar todo pra fora, vai passar o fiozinho lá pra trás, vai vir aqui nesse ponto da onde tá saindo o meu fio, passo esse aqui lá pra trás, exatamente como a gente fez na base, tá? É a mesma coisa. Vamos passar lá pra trás. E aí, agora aqui, a gente arremata esse fiozinho aqui, tá bom? Vou arrematar e já volto. Pronto, ó, finalizei o arremate, tá? E agora aqui, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para fazer o acabamento. Então, eu deixo um pedaço aqui para o arremate, começo em qualquer ponto aqui e já venho fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, tá? Lembrando sempre de deixar a mesma distância, tá? Dos pontos, deixa eu ver aqui. Deixar esses pontos o mais parecido possível, tá certo? Vou fazer aqui minha carreira de pontos baixíssimos e eu volto quando chegar aqui no finalzinho. Pronto, ó, cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto, a gente vem e corta novamente, tá bom? Tira o fio todo pra fora. E finaliza novamente daquela mesma forma. Vem aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo da carreira, puxa pra lá, vem daqui onde o ponto tá saindo, ó, o fio tá saindo daqui, então, a gente vem ali e passa lá pra trás. Aí, agora, a gente pega esses dois fiozinhos que estão aqui, ó, e arremata também. Vou arrematar os dois e volto pra gente fazer o detalhezinho do puxador. Pronto, pessoal, agora aqui, ó, pra fazer o puxadorzinho, vai da sua criatividade, tá? Você pode usar aí a criatividade e fazer do jeito que você achar melhor. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um cordãozinho de trancinhas, eu peguei os restinhos de fio de arremate que sobrou, tá? Esse aqui tão curtinho, mas esse aqui tava um pouco mais comprido. E eu dei um nozinho aqui na ponta, ó, fiz um nozinho, trancei e fiz um nozinho no final, tá? Você pode fazer também com o próprio fio, aí você pode fazer um nó corrediço aqui, ó, tá? Vamos supor que você não tem o fio de arremate. Aí, você vem aqui, ó, e vai fazendo correntinhas, tá? Faz as correntinhas. Aqui, faz de um comprimento que fique legal. Ou você pode cortar também 3 tiras, né, e fazer a trancinha. Aqui, ó, ficou praticamente igual, ó, tá? Só porque aqui com a agulha fica um pouco mais grosso, tá bom? Ou você pode cortar 3 tiras e fazer a trancinha também, não tem problema. Agora, aqui, ó, vamos abrir um pouquinho mais esse anel mágico. E aí, a gente vai passar essa trancinha por aqui por dentro, ó, tá? Do buraquinho. A gente passa essa trancinha por dentro do buraquinho do anel mágico. Por isso que é bom não arrematar, tá? O anel mágico. Se tivesse arrematado, não daria mais pra passar aqui. E aí, ficou o cordãozinho, o puxadorzinho do puxador, né? Agora, aqui, ó, a gente vem fechar, a gente pode cortar esse excesso de fio que ficou aqui. Pode deixar só o nozinho mesmo, tá? A gente não vai cair. Ele é só um detalhe também, não é uma coisa que a pessoa vai pegar com força e tal, tá? Aqui a gente pode cortar esses excessos de fio. Deixar mais bonitinho aqui. Ó, aí fica um nozinho ali, ó. E aí, a gente firma bem esse anel mágico, tá? Puxa bem, fecha bem ele pra deixar bem presinho, ó. Tá pronto o nosso puxador, viu? Agora, a gente é só arrematar esse fiozinho do anel mágico, ó. E aí, ficou pronto o puxadorzinho da tampinha do porta-algodão, tá bom?
porta-algodão, porta-cotonete também, né? Tem gente que usa cotonete na maquiagem. Então fica bem fofinho esse puxadorzinho assim, bem diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente tá acostumado a fazer com o couro. Aí esse aqui ficou o próprio fio do nosso trabalho, tá certo? Agora aqui eu vou arrematar esse fio e tá prontinho o nosso porta-algodão, porta-cotonete do nosso kit Dia das Mães. Ficou lindo, gente. Eu me apaixonei por esse ponto, por esses detalhes, tá bom? E é isso aí, gente. Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Sugestão para próximos passo a passo. Compartilha com outras pessoas, tá certo? Se inscreve no canal, deixa um recadinho aí pra mim, tá certo? E é isso aí. Vamos então pro nosso próximo item. Qual será o próximo item? Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.